No dia seguinte, na sede global da Feno, uma reunião secreta acontecia no escritório do gerente-geral. Presentes estavam Kuomai e Gen-san, jovens magnatas implacáveis do setor financeiro. Eles estavam reunidos com Jin Jamu, o poderoso herdeiro do clã Jin. Gen-san foi o primeiro a falar. Jamu, a situação com Park Jin está estranha. Eu organizei para que um piano defeituoso fosse usado em sua apresentação ontem à noite. A ideia era envergonhá-lo. Mas, inesperadamente, ele trocou para o violino, e tocou com tanta perfeição que a plateia inteira ficou em êxtase. Outro jovem magnata concordou, frustrado. Sim. Até o presidente do Long Wong Group foi pessoalmente cumprimentá-lo e pareceu ter uma conversa amigável com ele. Não consigo entender. Esse cara é sortudo ou extremamente astuto? Jin Jamu tomou um gole de café e lançou um olhar frio a todos antes de dizer com arrogância. Os truques de vocês são óbvios demais. Qualquer um veria através dessa armadilha. Park Jin é esperto demais para cair nisso. Nesse momento, Kim Kai invadiu o escritório, ofegante e pálido. Jovem mestre! Algo grave aconteceu. Notícias negativas sobre nós estão se espalhando pela internet, e os sinais de retaliação são evidentes. Jin Jamu, ainda calmo, perguntou. O que está acontecendo? Kim Ken rapidamente entregou-lhe um tablet, visivelmente aflito. Por favor, veja com seus próprios olhos. Na tela, uma manchete chamava atenção, a verdadeira face do Trap Boy Presidente Lin. Só o título, aliado à fama recente de Park Jin nas redes, já bastava para despertar a curiosidade do público. Era impossível resistir ao clique. O vídeo começava com a imagem da atriz Oh Yang-se, bem conhecida no meio artístico. Olá a todos, dizia ela, com um semblante sério. Eu sou a Yang-sil. Recentemente, estive ausente da internet porque estava filmando um novo longa. No entanto, nos últimos dias, me deparei com diversas notícias negativas envolvendo o presidente Lin. Como ele é meu investidor e produtor no projeto atual, sinto que é meu dever esclarecer algumas coisas. Ela continuava, firme. Quero afirmar que os boatos sobre o presidente Lin ter um filho com a atriz Zhang Sha são completamente falsos. Zhang Sha se formou na Academia de Cinema e Teatro de Maiyuan. Ela é uma atriz profissional, com contrato assinado com uma grande produtora, e já participou de diversas séries. A atriz também refutava outros rumores. Também é mentira que o presidente Lin tenha relações com outras alunas da GJN. Essas jovens são atrizes que têm atuado o ano todo, e todas têm ligação com o meio artístico. Além disso, o presidente Lin vive e estuda em Gangbakon. Eles sequer se cruzaram. Esses boatos de relacionamentos são absurdos. Ela então levantava um ponto crucial. Lin é um estudante universitário normal em Gangbakon. Como ele poderia, ao mesmo tempo, estar cercado por mulheres, seduzindo alunas e ainda mantendo inúmeros casos amorosos? Isso é uma calúnia grotesca, criada por alguém mal intencionado. Logo depois, ela começava a apresentar provas. Agora, vou mostrar evidências para provar a inocência do presidente Lin. Foram exibidas imagens de Zhang Sha em situações comprometedoras. Em uma delas, 3 meses antes, ela parecia acompanhada de um homem de meia-idade chamado Du Gu, um executivo bilionário e casado. Segundo a denúncia de Oh Yang-sil, Zhang Sha era amante desse homem, e o filho que ela esperava era dele, não de Park Jin. Mas o mais chocante veio a seguir. Oh Yang-sil dizia: todas essas mentiras foram arquitetadas por uma única pessoa. E agora, vou revelar o nome dele. A tela exibia a imagem de um homem imponente. Ele é Jin Yang Master. Nome completo, Jin Myo-wan. Talvez muitos de vocês não o conheçam, mas ele é uma figura extremamente poderosa na indústria do entretenimento. É o gerente-geral do Grupo Jin, herdeiro legítimo do clã Jin, e também acionista da Shendoan Television. Ela fazia a denúncia com convicção. Há alguém com poder suficiente para manipular tudo e dominar a indústria à força? Sim, esse é o homem. Há um ano, o boato do meu envolvimento com o diretor Yang Se-song também foi forjado por ele.
E desde que fui protegida por Park Jin, Jin Myo-an tem feito de tudo para me destruir. As notícias negativas recentes contra o presidente Lin estavam se espalhando rapidamente. O apelo da atriz era claro, ela esperava que ele não precisasse carregar tudo sozinho. Declarou que estavam prontos para dividir a pressão com ele, pedindo para que não o julgassem injustamente, deixando que a verdade e as evidências falassem por si. Diante disso, Jin Jamu explodiu de raiva. Num acesso de fúria, ele arremessou o tablet ao chão, destruindo-o em pedaços. Cerrou os dentes e gritou com expressão feroz que era inaceitável. Disse, transtornado, que sempre fora ele quem manipulava a opinião pública com difamações, mas agora estava sendo difamado. Como o departamento de relações públicas da empresa podia ser tão incompetente? Exigiu, então, que retirassem imediatamente o vídeo do ar. Kim Ken, visivelmente preocupado, respondeu com hesitação. Informou que o departamento já havia sido contatado, mas que as plataformas recusaram-se a remover o vídeo. O conteúdo já havia se espalhado amplamente, envolvendo não apenas o presidente Lin, mas também as famílias Kim e Dai. Com o semblante ainda mais tenso, Jin Jamu franziu a testa e perguntou o que exatamente estava acontecendo. Kim continuou seu relatório. Segundo as informações obtidas, a família Kim havia utilizado suas conexões para investigar a verdadeira identidade de Zhang Xia, o que explicava como conseguiram tantas provas sobre ela. Além disso, o jantar da noite anterior havia sido promovido pela família Dai, portanto, sem o consentimento silencioso deles, tais vídeos e documentos jamais teriam sido divulgados. Kim ressaltou ainda que o presidente Lin não precisaria dizer nada, afinal, todos os iates pertenciam a ele. Talvez fosse uma manobra proposital para prejudicar Jin Jamu. O ponto-chave, explicou, era o fato de o jovem mestre ter sido deixado sozinho no iate durante a festa de aniversário da filha da família Dai. Isso levou a alta sociedade de Maiyuan a crer que havia um conflito entre as famílias Jin e Dai. Como resultado, muitos passaram a apoiar abertamente a família Dai. A situação havia evoluído rapidamente, e o contra-ataque de Lin tinha sido feroz. Jin Jamu, suando, finalmente compreendeu que havia caído em uma armadilha. Sentiu como se sua alma encolhesse de medo. Percebeu, com horror, que Park Jin já havia antecipado todo o seu plano e sabia que ele era o cérebro por trás da difamação. Apesar de manter uma expressão neutra durante a festa, Lin apenas esperava o momento certo, o aniversário da herdeira Dai, para dar o golpe final, expulsá-lo do iate e expô-lo ao ridículo. Pior ainda, a festa sendo organizada pela família Dai fez com que sua exclusão fosse interpretada como uma ofensa direta. Mesmo que não tivesse feito nada contra a família, aos olhos de todos, parecia que os havia traído. A inteligência de Jin Jamu fora esmagada sob os pés de Park Jin, o que o deixava à beira da loucura. Chamou o golpe de cruel e letal. Mas a história ainda não terminava. Kim Kaga então lhe mostrou o vídeo. Nele, Jin Jamu aparecia com postura arrogante, fazendo ameaças. Aconselho vocês a pensarem bem antes de agir. Talvez não saibam quem eu sou em Maiyuan. Logo em seguida, levava um tapa impiedoso, acompanhado de um aviso severo do capitão Wang Gon: pare de falar besteira. O chefe mandou jogá-lo fora do navio. Vai me ameaçar? Quer levar outro? Irmãos, joguem ele fora. Ao final do vídeo, uma frase aparecia com música de fundo sarcástica: a justiça prevalecerá. Kagan explicou que esse vídeo, que mostrava o jovem mestre sendo expulso do iate durante a festa da família Dai, havia se tornado o assunto mais comentado do dia. Suspeitava que o próprio presidente Lin estivesse por trás disso, permitindo que o vídeo se espalhasse intencionalmente. A maioria das pessoas, vendo a força combinada da família Dai, da família Kim e do próprio presidente Lin, havia mudado de lado, o que deixava a situação do clã Jin ainda mais precária. O Departamento de Relações Públicas até tentou pedir a remoção do conteúdo, mas as redes sociais se recusaram a atender. Depois de assistir ao vídeo, Jin Jamu gritou, tomado pelo desespero. Dizia que o material não apenas divulgava informações comprometedoras, como também revelava sua identidade, herdeiro da família Jin, um dos 4 grandes herdeiros de Maiyuan, diretor-geral e sucessor de um conglomerado avaliado em centenas de bilhões, e, no entanto,
Havia sido humilhado publicamente por um desconhecido, jogado de um iate comum qualquer. Gritava, indignado, onde estava sua dignidade, onde estava seu prestígio? O pensamento de que todo Maiwan agora sabia da humilhação o deixava ainda mais furioso. Cerrou os dentes com tanta força que seu rosto se contorceu de raiva. Jin Jamu gritou, transtornado. Quem ousou? Quem ousou postar esse vídeo na internet? Descubram agora mesmo. Eu não vou poupar ninguém. Diante da cena, ele parecia um homem enlouquecido, falando coisas desconexas. Os jovens mestres de Maiwan presentes não ousaram tomar qualquer atitude. O clima ficou tenso até que Zhang San, relutante, tentou amenizar. Jamu, não precisa se preocupar tanto. São apenas rumores sujos, nada sério. Os internautas esquecem rápido. Quando essa tempestade passar, ninguém vai lembrar de nada. Outro jovem mestre completou, tentando tranquilizá-lo. É verdade. Até o diretor Wang já enfrentou muitos escândalos e não deixou que isso o afetasse. Não precisamos nos importar com comentários da internet. São apenas anônimos. Como eles poderiam nos prejudicar? Mas, ao ouvir isso, Jin Jamu se enfureceu ainda mais. Com os olhos arregalados, rebateu com veemência. Vocês não entendem nada. O pai dele só tem um herdeiro, enquanto eu sou o primogênito da família Jin. Estão sempre de olho na minha posição. Um erro como esse pode ser o suficiente para me substituírem. Nesse instante, o celular de Jin Jamu começou a tocar. Ao olhar para a tela, suas pupilas se contraíram. Seu coração acelerou, o ar pareceu pesar e o medo começou a se instalar. Atendeu com ansiedade. Alô, pai. Do outro lado, a voz fria de seu pai soou de forma implacável. Tire um tempo. Já estou providenciando alguém para substituí-lo. Antes que pudesse implorar ou se justificar, a ligação foi encerrada. Sem forças, Jin Jamu deixou o celular cair no chão e se jogou no sofá, tomado pelo desespero. O ambiente mergulhou em um silêncio absoluto, como se todo som tivesse sido engolido. Os jovens mestres prenderam a respiração, percebendo que qualquer palavra agora seria perigosa. Um a um, começaram a se retirar sob pretextos. Mestre Jin, preciso cuidar de assuntos domésticos. Com licença. Sim, também preciso sair agora. Com todos indo embora, os nervos de Jin Jamu finalmente cederam. Sua voz ressoou rouca, carregada de um frio ameaçador, como a véspera de uma tempestade. Nunca imaginei que chegaria o dia em que até Jin Jamu ficaria sem nada. Talvez eu realmente deva abandonar esse cargo de diretor-geral. Posso viver sem ele. Ergueu os olhos, dizendo consigo mesmo. Por tantos anos, acumulei mais de 100 bilhões em relacionamentos e conexões. Vocês acham que sou alguém fácil de derrotar? Jamais. Abrirei meu próprio caminho, e um dia voltarei. Enquanto isso, a opinião pública sobre Park Jin mudava drasticamente. O vídeo emocional de sua performance ao violino voltava a circular nas redes sociais. Junto ao vídeo esclarecedor publicado por Yang Sil, todos os rumores falsos sobre ele foram derrubados. A reputação de Park Jin havia sido restaurada, e, mais do que isso, fortalecida. A imagem do presidente Rin agora brilhava como o sol do meio-dia. Finalmente, o novo ano letivo começava oficialmente. Na Universidade List, como em muitas outras, o primeiro dia recebia os novos alunos com entusiasmo. Jovens entravam no campus com risos, sonhos e expectativas. O ambiente era alegre, com saudações e esperança por toda parte. Vendo a empolgação no ar, o diretor subiu ao palco com um microfone. Sejam bem-vindos, calouros. Hoje vocês entram pelos portões do conhecimento, prontos para uma jornada de crescimento e aprendizado. Que enfrentem novos desafios com espírito dedicado e determinado. Em resposta, os novos estudantes prometeram se esforçar, aprender e evoluir, prontos para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Desejava-se a todos um ano repleto de conquistas e realizações. Após o verão trabalhando na empresa, Young Ozok também voltava ao campus familiar.
Mas agora, trazia feridas emocionais. Ao ver aquelas garotas jovens, cheias de sonhos, ela foi tomada por memórias. 3 anos antes, ela também fora uma garota ingênua como aquelas. Mas agora, tudo havia mudado. Recordou-se do tempo em que Park Jin a cortejava. Lembrou-se da gentileza dele, do cuidado, da doçura. Infelizmente, o rapaz romântico de outrora agora voava alto, como uma águia no céu. Era inalcançável. Seu coração se apertou de arrependimento. Naquele momento, 2 jovens estudantes se aproximaram com entusiasmo de Young Ozyeok e a cumprimentaram animadas. Olá, irmã. Somos calouras. Podemos te perguntar uma coisa? Young Ozyeok pareceu um pouco surpresa, mas manteve o sorriso e respondeu com gentileza. Sim, podem perguntar. Uma das alunas, animada, continuou. Por acaso você conhece o veterano Park Jin? Dizem que ele é o presidente Lin, uma verdadeira lenda da nossa escola. Soube que ele já foi aluno aqui. Eu e minha amiga escolhemos esta universidade por causa dele. A outra garota, igualmente empolgada, completou. Isso mesmo. Somos grandes fãs do presidente Lin. Você o conhece? Ozyeok hesitou por um momento antes de responder, sua voz trêmula. Park. Park Jin? Sim, eu o conheço. Ao ouvir a confirmação, a aluna exclamou, encantada. Sério? Você já conheceu o veterano Park Jin? Estou tão feliz. Como ele é pessoalmente? Ele é acessível? Ainda aparece pela escola? Quem sabe, talvez um dia eu jante com ele. Vendo a empolgação exagerada da amiga, a outra rapidamente a repreendeu, com um tom sutil de ciúmes. Não seja tão gananciosa. Sonha em jantar com o veterano Park Jin? Eu me contentaria com uma simples foto com ele. Enquanto observava as 2 jovens conversando com tanta excitação, Young Ozyeok passou a avaliá-las em silêncio. Eram jovens, belas e vestiam roupas de grife que juntas custavam pelo menos 100 mil. A calça e o vestido Chanel, especialmente, deixavam claro que vinham de famílias ricas. E, mesmo assim, jantar ou tirar uma foto com Park Jin parecia algo quase inalcançável para elas. Era simplesmente surreal. Ao refletir, Young Ozyeok sentiu uma dor súbita no peito. Lembrou-se das inúmeras vezes em que Park Jin a havia convidado para jantar e ela recusará. Até se sentia incomodada de comer com ele na cantina. Quanto às fotos, ele chegava a tirar algumas escondido, mas ela sempre pedia que ele apagasse, com medo de que ele quisesse exibir aquelas imagens dizendo que ela era sua namorada. Agora, o que antes ela rejeitava parecia ter se tornado o sonho de inúmeras estudantes. Com um olhar desconfiado, Ozyeok perguntou às 2 jovens. O Park Jin é realmente tudo isso? Imediatamente, as garotas ficaram ainda mais empolgadas e começaram a elogiá-lo com fervor. É claro. O veterano Park Jin é mais talentoso do que bonito, encantador e gentil. Eu adoraria ter filhos com ele. Sim, sim. Dizem que ele perseguiu uma garota chamada Young Ozyeok durante 3 anos com extrema sinceridade. Mas ela era cega, não reconheceu a joia rara que tinha diante de si e ainda o desprezou, tratando-o como alguém sem valor. O mais absurdo? É que ela até chegou a odiá-lo. Eu conheço essa tal de Young Ozyeok. Juro que vou dar um jeito de ensiná-la uma lição. Diante de tantas palavras, Ozyeok sentiu uma dor profunda. Era como se passassem sal em uma ferida aberta. Mas, ao ouvir as ameaças das meninas, ficou constrangida. Disse rapidamente. Irmãs, eu não conheço vocês, preciso ir agora, a orientadora me chamou. Tentou escapar. Porém, nesse momento, uma ex-aluna a reconheceu. Aquela ali não é a Young Ozyeok? Outra aluna a seguiu com um tom de desprezo. Ouvi dizer que ela fez o veterano Park Jin ser um substituto por 3 anos. Então é essa tal de Young Ozyeok? Achei que fosse mais bonita, mas é só comum. Uma terceira aluna concordou. Ela até tem alguma beleza, mas está muito distante de uma verdadeira deusa.
Outros estudantes começaram a se aproximar, com olhares repletos de curiosidade e julgamento. Até as duas garotas que a abordaram no início agora a fitavam como se fosse um monstro. A mulher infame de quem tanto se falava, gananciosa e obcecada por fama, era, na verdade, a veterana bem ali, diante delas. Atordoada, Oziock gritou, em desespero. Não sou eu! Eu não sou a Young Oziock! Eu não sou a Young Oziock! Mas, mesmo gritando, a vergonha a consumia por dentro. Seu único desejo naquele momento era encontrar um buraco no chão para se esconder. Cobrindo o rosto com as mãos, Young Oziock correu de volta para o dormitório. Lá dentro, não conseguiu conter as lágrimas. Seu coração doía como se estivesse sendo espremido por dentro. Meu coração dói tanto, pensava, em meio ao choro. Por quê? Por que Deus está sendo tão cruel comigo? Será que buscar a própria felicidade também é um pecado? Ela tentava justificar suas escolhas. Eu só queria alguém com boas condições, nunca tive a intenção de enganar Park Jin. Mas o nome dele, Park Jin, ecoava como uma maldição. Ela se arrependera. Arrependera-se profundamente. O que antes julgava uma simples relação com um rapaz esforçado agora se revelava como uma oportunidade perdida diante de um império. Park Jin, o rapaz que ela rejeitara tantas vezes, era, na verdade, o jovem magnata mais rico do país, seus bens ultrapassavam trilhões. O que foi que eu perdi? Lamentava-se. Por que ele não revelou sua identidade antes? Se eu soubesse, teria aceitado, teria o amado. Desesperada, gritava. Meu Deus! Park Jin, eu te amo. Eu te amo de verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, não precisaria de dinheiro, só amor. Amor. Eu me arrependo. Me arrependo tanto. E assim, em prantos, ela se lançou na cama, completamente tomada pela angústia. O ferimento emocional piorava a cada segundo. Quanto mais pensava em Park Jin, mais forte era a dor e mais profundo o arrependimento. Foi então que o sistema notificou. Boa vontade de Young Oziock mais 1. Pontuação atual, 99 pontos. Enquanto ainda chorava escondida no dormitório feminino, o celular tocou. Na tela, o nome de uma pessoa querida apareceu. Oziock enxugou rapidamente as lágrimas e tentou se recompor antes de atender. Alô, tia? Aconteceu algo? Do outro lado da linha, ouviu a voz aflita. Oziock, sua mãe está doente. Venha rápido para o hospital. Ao ouvir a notícia, o mundo de Oziock girou. Atordoada, saiu correndo do quarto, desceu as escadas da escola, chamou um táxi e seguiu direto para o hospital Gonbakan. Ao chegar, correu até a sala de emergência e, ao ver a tia, perguntou com ansiedade. Tia, como está minha mãe? A mulher explicou apressada. Oziock, não se preocupe. O médico ainda está examinando sua mãe. Por sorte, vim visitá-la hoje. Quando a encontrei desmaiada, chamei a ambulância imediatamente. Ainda não sabemos o quadro exato. A angústia corroía Oziock por dentro. Sua mãe sempre fora saudável. Como poderia ter desmaiado de repente? Nesse momento, um médico vestindo jaleco azul e máscara cirúrgica saiu da sala. Oziock correu até ele. Doutor, como está minha mãe? Ele confirmou. Você é parente da paciente Wang? Sim, sou filha dela. Respondeu, aflita. O médico a fitou com seriedade. A condição da paciente é bastante delicada. Pelos exames de sangue, suspeitamos de leucemia em estágio 2. O tratamento precisa começar imediatamente para evitar que a doença evolua para o estágio final. As palavras do médico a atingiram como um raio. Oziock ficou tonta, quase desabando. Leucemia? Isso não pode ser, minha mãe não. Pálida e em choque, ela mal conseguia ouvir o resto da explicação. Este tipo de doença costumava ser incurável, mas hoje há tratamentos possíveis. Porém, os custos são extremamente altos.
É necessário um transplante de medula óssea, sessões de quimioterapia e terapia de suporte por pelo menos um mês. O valor estimado é de 500 mil. Diante disso, Ozioka agarrou o braço do médico, desesperada. 500 mil! Essa quantia pode salvar a vida da minha mãe, certo? Ele respondeu com pesar. Não posso garantir. Há cerca de 50% de chance de sucesso. Se conseguirem um doador compatível, tratamentos avançados e especialistas experientes, as chances aumentam. Mas isso também significa mais gastos. Para uma recuperação total, o valor pode ultrapassar 1 milhão. Ao ouvir aquilo, Ozioka ficou estática. Deu 2 passos para trás, os olhos arregalados, e caiu de joelhos no chão do hospital, desabando em prantos. 1 milhão, de onde eu vou tirar 1 milhão agora? Chorava, imersa em desespero. A dor apertava o peito de Young Ozioka. Aos poucos, a escuridão parecia engolir qualquer esperança frágil que ainda restava. Involuntariamente, ela se lembrou do passado amargo. Sua família apenas alugava uma casa simples para viver em Gongbo. Seu pai, conhecido por ser um viciado em jogos de azar, havia perdido a casa em apostas e a hipotecado completamente. Para pagar as dívidas, pegava dinheiro emprestado de todos os lados, quanto mais pedia, mais afundava. No fim, desapareceu, deixando para trás a esposa e os filhos para enfrentarem sozinhos os credores. Young Ozioka havia jurado para si mesma que jamais viveria na miséria, jamais repetiria os passos da mãe. Quando entrou na faculdade, decidiu nunca mais depender financeiramente da família. Bastava estalar os dedos e havia sempre algum homem disposto a gastar dinheiro com ela. Enquanto não assumisse compromisso com ninguém, poderia desfrutar dos benefícios que cada pretendente oferecia. Mas, vivendo assim, Ozioka perderá a si mesma e mergulhara num redemoinho de desejo e vaidade. Pensando na doença da mãe, saiu cambaleando do hospital e começou a ligar para seus antigos amantes, disposta a pedir dinheiro, ou até a se sacrificar, se necessário. No entanto, após fazer mais de 780 chamadas consecutivas, sentia-se completamente desanimada e decepcionada. Aqueles mesmos homens que prometiam bancá-la todos os meses agora sequer atendiam. Um terceiro amante chegou a chamá-la de golpista. Ozioka, então, refletiu amargamente, homens não são confiáveis. Prometem com doçura, mas na hora da necessidade somem. No fundo, todos são desprezíveis. Meia hora depois, ela afundou em uma desesperança que jamais havia sentido. Será que nenhum homem nesse mundo é digno de confiança? Nesse momento, uma fagulha de esperança acendeu-se em sua mente. Hesitante, abriu o contato de Park Jin no celular. Ao ver o número, sentiu um aperto no peito. Park Jin com certeza poderia me ajudar. 1 ou 2 milhões para ele não são nada. Mas, será que me ajudaria? Eu o magoei tanto, talvez nem queira me ver. E se me recusar? Além disso, não posso deixá-lo ver o estado miserável em que estou. Essa é a última gota de dignidade que me resta. Dessa forma, Ozioka ficou ali, fitando o número de telefone por muito tempo, mas sem coragem de fazer a ligação. 2 horas depois, em um jato particular luxuoso, Park Jin era cercado por 8 comissários de bordo belas, altas e elegantes. Quando o avião pousou no movimentado aeroporto Galaxy, uma multidão já o aguardava. Com o tempo, o número de fãs no aeroporto só aumentava. A ampla área de espera tornará-se um aglomerado humano. Estimava-se que mais de 1000 pessoas aguardavam ali, muitas delas estudantes segurando cartazes como se estivessem prestes a receber uma celebridade internacional. A cada passageiro que deixava o terminal, os flashes explodiam como relâmpagos. A cena era impressionante. Uma mulher rica, de aproximadamente 90 quilos, olhou ao redor e perguntou, curiosa: "O que está acontecendo aqui? Por que o aeroporto está tão lotado hoje? E todos esses supercarros estacionados? Há pelo menos umas centenas. Será que alguma estrela de cinema está chegando a Gongbakon?" Um jovem respondeu entusiasmado. Estrela de cinema? Só se for um astro que atrai mais da metade dos jovens herdeiros ricos de Zhang Yuan. Dizem que o lendário presidente Lin,
o mais rico de todos, vai voltar hoje de Maiyuan. Os magnatas de Jangbakon que souberam disso vieram todos prestar homenagem e admirar seu estilo. Sua reputação e influência são assustadoras. Ao ouvir aquilo, a mulher também demonstrou empolgação. Presidente Lin? É aquele músico lindo que todos comentam? Ai meu Deus, sou fã dele há tempos. Logo depois, ela também se juntou à multidão, ansiosa. Ele já saiu? Preciso vê-lo. No entanto, por onde essa mulher passava, todos pareciam recuar, assustados. Enquanto os aplausos e os gritos ecoavam por todo o saguão, Park Jin colocava discretamente um boné e saía sem ser notado. Ao se aproximar do ponto de encontro com Yang Weibo, balançou a cabeça, irritado. Droga, essa cena está apavorante. Eu tenho tantos fãs assim? Gente me esperando por todos os lados. Se eu soubesse, teria usado uma máscara ou disfarce mais pesado. Mas tudo isso era apenas o começo. Ele ainda tinha planos e surpresas a preparar. Su apareceu dirigindo alegremente até onde estava Park Jin, saudando com entusiasmo. Park Jin, você voltou. Um homem notável como você não pode se esconder, brilha como uma vagalume na escuridão. Entra logo no carro. Park Jin olhou para Kim Ji-soo, visivelmente constrangido. Poucos instantes antes, ele havia combinado de ir com Yang Weibo, mas agora, em questão de segundos, Ji-soo chegava para buscá-lo. Recusar seria realmente indelicado, mas a situação o colocava em um dilema. Antes que pudesse reagir, uma fã o avistou à beira da estrada e gritou. Meu Deus! É o presidente Lin! O presidente Lin está aqui! Rápido, venham! O grito atraiu a atenção de dezenas de fãs que estavam nas proximidades. Eles correram em direção a Park Jin como abelhas em enxame. Entre eles, destacava-se uma senhora rica, visivelmente obesa, que correu em velocidade surpreendente na direção dele, com um olhar hipnotizado e até babando de emoção. Aterrorizado com a cena, Park Jin suou frio, entrou rapidamente no carro de Kim Ji-soo e fechou a porta, ordenando. Vai! Rápido! Senão, vamos ser cercados. Com o rugido potente do motor, o Bugatti disparou como uma flecha, atingindo 100 km por hora em 2,7 segundos, sumindo da estrada do aeroporto. Atrás, ficaram corações ansiosos e frustrados por não terem conseguido admirar de perto o lendário Deus dos Ricos. Durante o trajeto, Kim Ji-soo olhou com doçura para Park Jin e perguntou. Querido, por que você voltou desta vez? Park Jin tirou o boné e suspirou, explicando que voltará para participar de um evento na universidade, onde daria uma palestra. Era uma colaboração que beneficiaria ambos os lados, a escola teria a chance de apresentar seus melhores alunos à empresa dele, e, por sua vez, a reputação da instituição se elevaria. Mas, segundos depois, ele franziu o senho e perguntou, desconfiado. Espera, o que você me chamou? Kim Ji-soo respondeu calmamente. Marido. Por que não posso te chamar assim? A reação de Park Jin foi de choque. Seus olhos se arregalaram, e ele exclamou. Marido? Quando é que me tornei seu marido? Vendo a confusão no rosto dele, Kim Ji-soo abaixou a cabeça, envergonhada. Sua voz saiu trêmula, quase em um lamento. Desculpa, talvez eu tenha me precipitado. Queria tanto avançar na nossa relação, me tornar sua namorada, mas não pensei nos seus sentimentos. Talvez você nem goste de mim. Enquanto o sinal vermelho coloria o carro em silêncio, Kim Ji-soo mergulhava em pensamentos confusos. Ela queria definir o relacionamento com Park Jin, mas ele parecia lento em demonstrar afeto. Já tinham se passado 2 meses e ela sentia que sua paciência estava no limite. Por que ele nunca dizia que a amava? Será que ele realmente não gostava dela? Apesar da dúvida, lembrava de todas as vezes em que ele fora generoso, comprando tudo o que ela pedia, nunca recusando nada. Pensando nisso, o sentimento por ele só crescia mais. No fundo, ela acreditava, um homem que não amasse uma mulher não seria tão generoso assim. Enquanto ela se perdia nesses pensamentos, Park Jin percebeu seu olhar e,
carinhosamente, colocou a mão em seu rosto, dizendo com suavidade: Querida, o que você quis dizer com aquilo? Se eu não gostasse de você, por que teria entrado no seu carro? Com os olhos cheios de ternura e gentileza, ele a encarou de perto. A proximidade repentina deixou Kim Jisoo completamente nervosa. Suas bochechas ficaram vermelhas, seu coração disparou, e ela pensou que ele iria beijá-la. Ansiosa, fechou os olhos. Mas, no instante exato em que seus lábios quase se tocavam, o som do celular interrompeu tudo, quebrando o clima romântico. Kim Jisoo, corada de vergonha, desviou o rosto, enquanto Park Jin pegava o telefone. Ao ver quem ligava, murmurou com desgosto: Yoon Gyo-seok? Justo agora. Enquanto isso, no hospital de Ganbakon, Yoon Gyo-seok, desesperada com a doença da mãe, tentava de todas as formas conseguir ajuda. Depois de inúmeras tentativas frustradas, finalmente tomou coragem e decidiu ligar para Park Jin. Do outro lado, ao ver o nome dela na tela, Park Jin franziu o rosto e recusou a chamada. Mas menos de 10 segundos depois, ela ligou novamente. Persistente, hein? Resmungou ele, recusando outra vez. Curiosa, Kim Jisoo perguntou: Quem é? Por que você não atende? Sem esconder o desdém, ele respondeu: É a Yoon Gyo-seok. Aposto que quer pedir dinheiro emprestado. Nem vou atender. Como você sabe? Questionou Jisoo, ainda tentando entender. Vai ver, ela só quer consertar o passado. Park Jin suspirou profundamente. Impossível. O passado não volta. Ela não é mais a mesma, e eu também não. No fim, ela se tornou a pior pessoa que já conheci. Enquanto ele jogava o celular no banco de trás, desconsiderando completamente os pedidos urgentes de Ozyeok, Kim Jisoo hesitou em responder. Queria dizer algo, mas não sabia como. Do outro lado, sem conseguir contato, Ozyeok enviava mensagens desesperadas. Park Jin, você pode me ajudar? Preciso urgentemente de dinheiro. Posso te pagar de volta, por favor. Ele olhou as mensagens com desprezo. 3 bilhões? Murmurou, isso não é pouco. Olha só, Jisoo, te disse. Ela só quer dinheiro. Da última vez foi a mesma desculpa. Ainda bem que deixei passar quando me enganou com 50 mil. Agora volta com a mesma ladainha. Mas e se dessa vez for verdade? Insistiu Jisoo, ainda incerta. Park Jin, porém, estava insensível. Reclinou no banco e respondeu, impaciente. Não tem nada a ver comigo. Não devo nada a ela. Desde quando virei caixa eletrônico. O semáforo abriu, e ele disse: Vamos. Pisa fundo. Jisoo acelerou, levando o Bugatti em direção ao centro da cidade. 2 horas depois, a notícia da palestra pública de Park Jin na Universidade HLY se espalhava como um raio. O colégio inteiro, desde calouros até veteranos, entrava em euforia. Todos queriam ver de perto o herdeiro da maior corporação de Ganbakon. Os rumores diziam que Park Jin, apesar de extremamente ocupado, teria um espaço reservado para aquela visita. E assim, até jornalistas invadiram a universidade para cobrir o evento, mas o auditório comportava apenas 1000 pessoas.